Olá a todos, eu sou a professora Emily Araújo, professora de Língua Espanhola do Campus Tabuleiro do Norte. Nós estamos aqui hoje para a nossa primeira aula de espanhol do projeto Revisão Enem. Eu gostaria de passar para vocês algumas dicas que vão ser úteis na resolução da prova de espanhol. Como vocês já sabem, a prova de espanhol ela só tem 5 questões. Então, o nosso objetivo principal nessas aulas vai ser ajudar aos alunos que vão tentar o Enem na elaboração das respostas, na resolução das questões. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos procurar diretamente no texto, nas partes onde mais interessa. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas bem interessantes para agilizar na hora da resolução da prova. Bem, eu fiz um levantamento de todas as provas que nós tivemos de língua espanhola de 2017 até 2020. Lembrando que em 2020 nós tivemos 2 versões, o Enem digital e o Enem impresso. Então, a gente também vai analisar algumas questões dessas 2 provas. Fazendo essa análise completa, o que é que eu percebi? Que a maioria das questões estão trazendo questões atuais, temas atuais e que vão trazer vão exigir um pouquinho de interpretação de vocês. Então, vamos focar nisso, focar na compreensão do texto como um todo. Nada de ficar tentando traduzir linha por linha, porque isso vai levar muito tempo, tá? Lembrando que essa questão do Enem, ela tem que ser respondida de forma rápida, porque só são 5 questões e nós vamos tentar procurar no texto de uma forma geral, sem ficar perdendo tempo com traduções, com pesquisar palavrinha por palavrinha, isso vai fazer vocês perderem muito tempo. Então, nós vamos tentar agilizar para que essa resolução seja o mais rápido possível. Então, um dos conteúdos que eu mais encontrei nas questões foi a questão dos falsos amigos. O que são os falsos amigos? São palavras que são escritas da mesma forma nas 2 línguas, tanto no português como no espanhol, mas que quando a gente traduz o significado é totalmente diferente. Por exemplo, minha mulher está embaraçada. Essa palavra embaraçada é muito parecida com a palavra do nosso português, trocando só uma letrinha. Só que em português, embaraçada é confusa, atrapalhada, e em espanhol quer dizer grávida. Então, a tradução dessa palavra poderia causar confusão no texto. Para exemplificar melhor, nós vamos resolver uma questão sobre os falsos amigos. Nós vamos para a questão 5 do Enem de 2020 impresso. Ela diz assim: nós temos um pequeno texto e no título da questão, que é o que eu aconselho a vocês também, começar a resolução da questão pela leitura do enunciado. Por que a gente vai fazer isso? O enunciado das provas de espanhol, ele vem todo em português, tanto o enunciado como as opções. Sendo assim, fica mais fácil para a gente saber o que procurar no texto. Então, esse vai ser o nosso objetivo. Ler primeiro a questão, ler um pouquinho as opções, para poder ir para o texto. Assim, a gente consegue diminuir um pouquinho o tempo de resolução da questão. Ele diz assim: no texto, no qual é narrada a visita à casa de uma personagem, a expressão, entre aspas, entrar com pies de plomo, é utilizada para se referir ao. Opções: determinação para conduzir discussões pessoais, insensibilidade para lidar com temas do passado, discrição para administrar questões financeiras, disposição para resolver problemas familiares e cuidado para tratar dos assuntos íntimos. Então, essas são as nossas 5 opções dessa questão. Agora, nós vamos passar para a leitura do texto, já sabendo o que vamos procurar. O texto diz assim: pouco después apareció en casa de Elisenda Morales, arrastrando su cansancio y las contrariedades de un largo día que había dejado su ánimo en ruinas. A pesar de todo, supo resistirlo, y cuando ella le ofreció una copa de mistela, abandonó su asiento para ir hasta la tienda, en busca de algo más estimulante. Allí, en el corredor de la casa, en taburetes separados, recibieron los primeros cálidos soplos de la noche, con su habitual entereza. Elisenda entró a conectar la luz de la sala, sofocando parte de su reflejo, mientras comentaba que así estarían mejor. Al menos, pensó el tío Camarillo, no había sacado la lámpara como otras veces, ni le había entregado alguno de sus álbumes. Y parecía, en cambio, decidida a mantener en ascuas el vencidario.
Aquella fue la primera vez que, en mucho tiempo, dejaron de lado el tema de las rentas para entrar com pies de plomo en el espinoso terreno de las confidencias. Então, aqui a gente já começa identificando a expressão citada na questão, pies de plomo. Então, vamos, item por item, analisar essa questão. O item A diz assim, determinação para conduzir discussões pessoais. Por que a gente eliminou esse item? Porque a gente viu que a pessoa não está indo determinada, a pessoa está indo com cuidado. Percebam que ele diz assim, aquella fue la primera vez que en mucho tiempo dejaron de lado el tema de las rentas. Então, com essa expressão, a gente vê que aquilo ali, ó, não foi uma determinação, foi uma coisa suave, uma coisa compassada, passou muito tempo para que a pessoa chegasse naquela discussão. No item B diz assim, insensibilidade para lidar com temas do passado. Percebam que a palavra insensibilidade é um pouquinho forte. Então, a gente não vê insensibilidade aqui, muito pelo contrário. A pessoa demorou muito tempo, então ela já estava tentando não tocar nesse assunto. No item C, ele fala assim, discrição para administrar questões financeiras. Discrição, tudo bem. Passou-se um bom tempo, então realmente a pessoa teve cuidado. Mas ninguém falou de questões financeiras. Como é que eu sei isso, professora? Porque ele está dizendo aqui assim, no finalzinho do texto ele fala assim, no espinoso terreno de las confidências. Então, esse espinoso terreno de las confidências não fala de questões financeiras. Então, o item C já podemos eliminar. Na letra D, ele diz assim, disposição para resolver problemas familiares. Também não é isso que a gente vê no texto, muito pelo contrário, a gente vê que a pessoa demorou um longo tempo para poder chegar nesse assunto. Então, a gente fica com a letra E. O que é que diz a letra E? Cuidado para tratar de assuntos íntimos. E é realmente isso que acontece. Quando a gente vê a pessoa dizendo que passou muito tempo para poder chegar nesse assunto, é porque a pessoa estava tendo cuidado. Então, quando a gente remata com a expressão pies de plomo, o que quer dizer isso em espanhol? Muita cautela. Mas percebam que, em nenhum momento, eu precisei traduzir ao pé da letra essa expressão. Por quê? Porque ela não foi necessária. Eu apenas fui pelo contexto, rodeando o último parágrafo, que era onde estava a minha questão, para poder ter o contato com aquilo ali, saber qual era o tema que estava sendo abordado. Então, para essa quinta questão do Enem 2020, versão impressa, nós temos como resposta correta a letra E. Cuidado para tratar de assuntos íntimos. E a tradução direta da expressão, pies de plomo, significa muita cautela. Seguindo então, nós vamos agora para mais uma questão, que é a questão 2 do Enem 2020, versão digital. Certo? Nessa questão digital, a gente tem um título de um texto que diz assim, Espanha en el corazón. E esse texto, né, vamos ler o enunciado da questão mais uma vez, ele diz assim, no texto, o escritor Pablo Neruda narra um episódio vivenciado com o também escritor Federico Garcia Lorca. Nesse episódio, o uso da expressão al limón remete a. Então, a gente vai ter aqui mais uma expressão idiomática que tem falsos amigos no meio para poder confundir um pouquinho a nossa cabeça. Para que isso não aconteça, a gente vai fazer primeiro a análise do enunciado da questão e das opções. Assim a gente consegue reduzir o tempo de leitura do texto, ok? Então vamos lá. Ele diz assim, letra A, duelo travado entre os escritores, tal como entre touro e toureiro. Na letra B ele já diz assim, admiração pelas touradas, manifesta no discurso dos escritores. C. Surpresa com que o discurso dos escritores foi recebido pelo público. D. Conhecimento dos escritores acerca da tradicional tourada espanhola. Letra E. Perspicácia dos escritores em discursar inspirados em uma forma de tourear. Então, vamos analisar com calma agora o texto, vamos fazer a leitura para que a gente possa se apropriar mais dessas questões. O título do texto, mais uma vez, diz assim, Espanha en el corazón. Como era Frederico? Dimos uma grande surpresa. Habíamos preparado um discurso al limón.
Ustedes probablemente no saben lo que significa esa palabra. Y yo tampoco lo sabía. Federico, que estaba siempre lleno de invenciones y ocurrencias, me explicó. Entre comillas, 2 toreros pueden torear al mismo tiempo el mismo toro y con un único capote. Esta es una de las pruebas más peligrosas del arte taurino. Por eso se ve muy pocas veces, no más de 2 o 3 veces en un siglo. Y solo pueden hacerlo 2 toreros que sean hermanos o que por lo menos tengan sangre común. Esto es lo que se llama torear a la limón. Y esto es lo que haremos en un discurso, cierra comillas. Y esto es lo que hicimos, pero nadie lo sabía. Cuando nos levantamos para agradecer al presidente del Pen Club el ofrecimiento del banquete, nos levantamos al mismo tiempo, cual 2 toreros para un solo discurso. Neruda dice, señoras. Lorca dice, y señores. Existe en la fiesta de los toros una suerte llamada toreo de limón, en que 2 toreros hurtan su cuerpo al toro cogidos de la misma capa. Neruda dice, Federico y yo, amarrados por un alambre eléctrico, vamos a parear y a responder esta recepción muy decisiva. Cierra el texto entonces. Fazendo uma análise bem rápida do texto, com a leitura, como é um texto curtinho, a gente percebe que os próprios escritores estão explicando a expressão pedida na questão. Qual é a expressão? Toreo de la limón. Então, se a gente olhar com cuidado, não precisa nem ler o texto de novo. Só pelo que eles disseram, o texto ele é bem marcado com aspas, com traços de parágrafo, para poder indicar que é a fala dos personagens. Quem são os personagens da minha história? São 2 escritores, como o próprio enunciado da questão já traz. Quem são eles? Pablo Neruda e Federico Garcia Lorca. Então, vamos aos itens para a gente ver qual vai ser o item correto dessa questão. Analisando junto comigo. Na letra A, ele diz assim, é um duelo travado entre os escritores, tal como entre touro e toureiro. Se a gente observar bem no meiozinho do texto, ele diz assim, 2 toreros que sean hermanos ou que por lo menos tenham sangre comum. O que é que isso quer dizer? Que eles vão lutar juntos contra o touro. Então, se os meus escritores estão toreando a la limón, eles não estão lutando um contra o outro. Eles estão lutando juntos, não importa o que seja. Essa expressão ela é utilizada como uma analogia, certo? Então, aqui na letra A gente já está eliminando, por quê? Porque não é uma oposição entre eles, é uma união para combater um inimigo, entre aspas, em comum. Na letra B, ele diz assim, a admiração pelas touradas, manifesta no discurso dos escritores. Isso não é mentira, os 2 escritores realmente admiram as touradas. Mas por que que esse item está incorreto? Porque dentro do meu texto, eles não falaram que admiravam as touradas. Então, isso aqui está totalmente fora de cogitação. Aproveitando esse item, eu reforço para vocês terem cuidado com afirmações, com opções de texto, de resposta, que sejam verdadeiras, porque muitas vezes o Enem vai fazer isso. Não só na prova de espanhol, tá? Mas em outras provas também. Ele traz uma opção verdadeira, totalmente coerente, mas que ela não está localizada dentro do texto. Então, a gente não pode fazer inferências nessas provas de linguagens da prova do Enem. A gente precisa apenas responder de acordo com o que está no texto. Tem que ser uma resposta retirada do texto, por isso que eu estou frisando bem, ok? Na letra C, ele diz assim, surpresa com que o discurso dos escritores foi recebido pelo público. Pode ter havido surpresa, mas essa surpresa não foi citada nem mencionada no texto, então a gente também já elimina essa opção. Na letra D diz assim, conhecimento dos escritores acerca da tradicional tourada espanhola. Eles conhecem, tá? Mas não é isso que está envolvendo a expressão toreo de la limón. Ele apenas tira uma expressão utilizada nas touradas
no contexto espanhol para poder fazer uma analogia na situação que eles estão vivenciando, com o público com o qual eles estão falando. Mas esse conhecimento não tem nada a ver com a expressão idiomática que foi utilizada. Finalizando então com a letra E, surpreendentemente, né, a mesma opção da questão anterior, mas ele diz assim: perspicácia dos escritores em discursar inspirados em uma forma de tourear. Não só porque é a última, mas porque sim é verdade. Ele usa uma expressão das touradas, uma expressão utilizada no contexto espanhol para demonstrar o que está acontecendo ali no discurso deles, que eles vão se unir para discursar, não exatamente contra os que estão ouvindo, mas sim fazer um belo discurso juntos para o público que eles estão assistindo, ok? Então, para encerrar a nossa aula 1, nós vamos passar agora para uma questão do Enem de 2019, que é a questão 3, tá? O texto ele é um pouquinho maior, por isso que eu fiz questão de escolher essa questão, e a gente vai voltar mais uma vez a analisar primeiro o enunciado e as opções para poder fazer a leitura do texto, principalmente porque ele é um texto maior. Então, quando a gente for para o texto, a gente já vai sabendo o que procurar. E mais uma vez, vamos fazer uma leitura geral, nada que seja muito específico ou muito pontual, nem traduzindo palavras na ponta da letra, ok? Então vamos lá. O título do texto diz assim: ¿Qué hay de cierto en la fábula de la cigarra y la hormiga? O enunciado da questão nos traz a seguinte informação: a fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para. Então, a gente vai ver que nessa questão, ele vai retomar um objetivo da fábula e vai ver o que ela vai trazer de diferente para nós. Quais são as opções dessa questão? Ele diz assim, letra A, apresentar ao leitor um ensinamento moral. Letra B, reforçar o estereótipo associado às cigarras. Letra C, descrever o comportamento dos insetos na natureza. Letra D, expor a superioridade das formigas em relação às cigarras. E letra E, descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. Passando agora a fazer a leitura do texto, a gente já vai saber o que procurar. Nós vamos procurar qual o objetivo principal desse texto, já que ele está retomando uma fábula. O que é que ele quer com essa fábula? Qual a intenção do autor de retomar uma fábula para explicar algum assunto novo? Vamos descobrir juntos. Fazendo a leitura do texto, então. ¿Qué hay de cierto en la fábula de la cigarra y la hormiga? Cuentam na conhecida fábula que, tras passar todo um verano cantando e ociosa, uma cigarra se encontrou sem alimento e decidiu pedir a su vecina, la hormiga, algo que levar-se à boca. Esta le ofereceu granos de arroz acompanhados de uma moraleja. Mas vale prevenir que lamentar. Merecem sua fama de previsoras e afanosas las hormigas? Sem dúvida. Las hormigas cortadoras de hojas, atacefalotes, por exemplo, são consideradas as primeiras agricultoras do planeta, dedicadas a cortar, acarrear e integrar hojas en el jardín, de hongos del que se alimentam. Outro dato curioso é que se ha comprovado que, praticamente em todas as espécies de hormigas, as mais ancianas assumem trabalhos de maior risco. De acordo com David Moron, da Universidade de Jagiellon, Polônia, esto se deve a que é melhor para a colônia sacrificar uma vida que está cerca de seu fim, que a um indivíduo joven. Enquanto a las cigarras, não se les puede acusar de perezosas. Lo que sí es cierto es que los machos pasan el verano cantando, entre comillas, un sonido que producen con unas membranas llamadas timbales e encaramados a um árbol de cuja sábia se alimentam. Muito bem, então a gente viu aqui que a história foi contada somente no início do texto e que do meio para o fim já trazemos outra informação. O texto nos traz outra informação. Vamos analisar agora cada item. Na letra A, ele diz assim,
a intenção, né, da fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para apresentar ao leitor um ensinamento moral. Não é bem isso. Ele fala sobre a moral do texto lá no comecinho do parágrafo, só que ele fala só lembrando aos leitores como seria a história da fábula. Na realidade, o assunto final já é outro. Ele vai falar de uma parte mais científica, trazendo até nomes técnicos, que fica até difícil para a gente ler. Então, a letra A já está destacada, porque a gente não tem aqui um objetivo de moral, de contar um ensinamento. Esse não é o objetivo principal do texto. Na letra B, ele diz assim: reforçar o estereótipo associado às cigarras. Se a gente observar o segundo parágrafo, ele diz assim: enquanto a las cigarras, no se les puede acusar de pereçosas. Ou seja, nós não podemos acusar as cigarras de preguiçosas. Por quê? Porque além de cantar, elas também ficam nas árvores e elas coletam aquela seiva, né, que sai das árvores. Então, as cigarras não passam o tempo todo só cantando. Ele reforça isso no item B. Então, item B eliminado. Na letra C, ele diz assim: descrever o comportamento dos insetos na natureza. Esse sim é o nosso item correto. Por quê? Porque a gente encontra, a partir da parte que ele fala sobre a moral da história, informações sobre a formiga, nomes técnicos, informação sobre a cigarra, informação de como a cigarra faz também para coletar sua seiva, de como as formigas levam os mais anciãos para atividades mais difíceis, para evitar que os jovens morram, pensando no bem da colônia. Então, tudo isso aqui que está sendo retratado é o comportamento dos insetos na natureza. Então, isso está bem descrito no nosso texto. Na letra D, para a gente analisar todos os itens, ele diz assim: expor a superioridade das formigas em relação às cigarras. Não é bem isso que ele faz. Ele faz, sim, um acréscimo de informações. Ele fala sobre a formiga e fala também sobre a cigarra. Ele não bota uma contra a outra. E na letra E, ele finaliza dizendo: descrever a relação social entre formigas e cigarras na natureza. Ele não estabelece nenhuma relação entre os dois animais. Ele primeiro fala sobre as formigas, ainda no primeiro parágrafo, e depois ele fala sobre as cigarras no segundo parágrafo. Então, aqui a gente tem uma relação entre elas no início da história, mas não na continuação. Então, o item E também está descartado. Sendo assim, a questão 3 do Enem 2019, a gente fica com a opção correta, letra C. Finalizando agora as questões dessa aula, eu queria reforçar para vocês que nessa reta final de pré-Enem, o ideal é que vocês mantenham a calma, né, na leitura das questões, e para que vocês cheguem na prova um pouco mais seguros, eu aconselho que vocês tentem fazer pequenas leituras em espanhol. Vocês podem utilizar as redes sociais para isso, né? Existem muitos vídeos curtos em língua espanhola que podem ser assistidos. Vocês podem também ouvir músicas. Hoje em dia nós temos muitos cantores que estão fazendo sucesso, né, no cenário mundial e que podem aí nos ajudar um pouquinho a ficar ouvindo mais em espanhol e isso nos trazer uma tranquilidade um pouquinho maior para a prova do Enem. No mais, aguardo vocês na próxima aula e estaremos aqui logo logo. Até mais!